não é sobre técnicas soltas de persuasão. É para que você entenda que hoje você só não está vendendo o quanto gostaria porque você não sabe comunicar valor. E com certeza, para que você entenda que persuasão não tem nada a ver com manipulação. Persuasão é clareza, mais percepção, mais condução emocional. E é por isso que nesse vídeo eu vou te apresentar um dos pilares do meu método, o MPC, que se chama percepção de valor. Ele é essencial para quem quer aprender a se comunicar de uma forma mais persuasiva e principalmente para quem quer vender mais e mais fácil. Para você que não me conhece, meu nome é Isabela Mori, eu sou jornalista, atriz, apresentadora e hoje CEO da IM Comunicação, uma empresa de mentorias, treinamentos e formações de oratória para especialistas. Nesse canal você encontra vários conteúdos sobre oratória e comunicação. Se você gosta de acompanhar, não deixe de se inscrever. Sim, essa frase que eu disse para vocês pode parecer direta demais. Porém, o quanto antes eu aceitei isso, mais rápido eu transformei a minha comunicação. Você está vendendo pouco e não é porque o seu produto é ruim, é porque você não sabe comunicar o valor que ele tem. E isso é tão verdade que eu posso te afirmar que existem muitas pessoas piores do que você vendendo pelo menos 10 vezes mais. Vendendo mais mentorias, mais cursos, mais consultorias, mais serviço, simplesmente porque elas sabem se comunicar. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês de uma mensagem que eu recebi essa semana no meu direct mensagem. Olha só. Boa noite. Quanto a mentoria? Simplesmente isso. Essa foi a mensagem que eu recebi de uma pessoa que nem mesmo me seguia. Agora eu te pergunto, se eu te perguntasse ou se outra pessoa te perguntasse quanto custa o seu trabalho, o seu serviço, a sua mentoria, você responderia como? Você falaria o preço de cara? Se você faz isso, presta bem atenção no que eu vou explicar agora. É muito importante que você construa valor, a percepção de valor, que é justamente o nome desse pilar, antes de chegar no preço do seu produto. Senão, as pessoas elas acabam não tendo muita noção da entrega, a noção da diferenciação do teu produto e da tua entrega. Logo, a percepção de caro e barato fica muito solta. Então, uma pessoa pode achar caro. Vamos supor que eu respondesse, minha mentoria custa 5 mil, custa 3 mil, custa 10 mil. É caro ou barato? Depende. Depende do que vai ser entregue, depende do formato dessa mentoria. Por isso que é muito importante que você não se esqueça de construir valor antes de falar o preço, mesmo porque são coisas totalmente diferentes. Existe um grande investidor que se chama Warren Buffett e ele tem uma frase que ficou muito famosa. Ele diz o seguinte: preço é o que se paga, valor é o que se recebe ou o que se percebe. E agora pega um papel e caneta aí para você anotar os maiores erros que eu vejo as pessoas cometendo na hora de comunicar de forma persuasiva. Veja se você está cometendo algum desses erros. Primeiro deles, você se preocupa em explicar demais o que você vende, explicar demais a sua oferta, o seu produto e não se preocupa em gerar desejo naquela pessoa que está te ouvindo em querer comprar. Já começou errado. Ou você fala técnico demais sobre o seu produto, sobre o seu serviço, sobre o que você faz e o cliente não te entende ou ele não entende o que ele vai ganhar ao te contratar, ao comprar de você. Ou seja, ele não entende o benefício de escolher você. Isso acontece muito com pessoas que são muito especialistas. Elas querem mostrar que sabem, elas querem mostrar que elas dominam e aí elas exageram no vocabulário técnico. E o final é sempre o mesmo. As pessoas não compram o que não entendem. Então, a principal função na hora de você persuadir alguém é que você seja claro e que a pessoa te compreenda. Um outro erro muito cometido, principalmente aqui no digital, para quem trabalha com mentorias, com infoprodutos, é entregar conteúdo, mas não criar valor. Eu já vi isso acontecendo, por exemplo, em estratégias de lançamentos digitais. Houve uma época em que os lançamentos digitais gratuitos estavam muito em alta. E essa estratégia ela funcionava porque você gerava valor para as pessoas e depois a gente tinha a expectativa de que elas iam comprar da gente. Só que com o tempo, essa estratégia ela foi ficando defasada, porque o gratuito não estava atraindo pessoas que enxergariam valor nessa entrega. Então preste muita atenção quando você entrega demais gratuitamente
e não cria valor, não faz as pessoas valorizarem, entenderem que elas precisam pagar para acessar algo a mais, algo mais profundo e mais completo. E por fim, nem preciso me aprofundar, como eu coloquei aqui exemplos para vocês de mensagens de pessoas que vêm perguntar o preço direto, elas não querem nem saber quem você é, o que você faz, como funciona a mentoria. Não responda dizendo preço imediatamente. Você precisa qualificar, você precisa conversar com a pessoa e principalmente fazer ela enxergar o valor da sua entrega. Resumindo, se você tem cometido algum desses erros, o que você está fazendo? Você está tentando vender antes de fazer uma pessoa querer comprar de você. E isso é muito diferente. Agora, aproveita esse papel e caneta que você pegou para anotar os seus erros, para anotar agora técnicas muito poderosas de persuasão para você já sair desse vídeo pelo menos 10 vezes mais persuasivo. Vamos lá para a primeira técnica que eu particularmente uso e gosto muito. É a técnica do gatilho da reciprocidade. Esse gatilho, um dos mais poderosos que existem. Como funciona o gatilho da reciprocidade? É justamente quando você vai atender uma pessoa, um possível cliente, e ao invés de você ter uma postura de querer vender, de estar ansioso pela venda, em ofertar, você gera um valor para essa pessoa, você ajuda essa pessoa para que depois ela sinta justamente essa necessidade de querer algo a mais. Muitas vezes esse gatilho vai funcionar. São raras as vezes que ele não funciona. Eu, pelo menos, nas minhas maiores vendas de maior valor agregado, eu me relacionei e ajudei o cliente antes que ele comprasse de mim. Então fica aí a primeira técnica, técnica da reciprocidade. Segunda técnica, técnica da autoridade. Se eu te disser que o como você fala talvez seja mais importante do que o que você fala. Como você quer vender para clientes grandes, clientes que são exigentes, ou então se você quer vender um ticket mais alto, um valor agregado, se você não se preocupa em como comunicar, a sua postura, a clareza da sua comunicação, a sua voz, tudo isso te ajuda a comunicar autoridade quando você está vendendo ou querendo ser persuasivo com alguém. O principal é que você transmita segurança, porque as pessoas elas tendem a querer comprar de quem transmite segurança, que conhece aquele caminho, que sabe do que está falando, que vai resolver o problema dela. Então sempre se atente muito a como você está se comunicando também. Próxima técnica é a técnica do gatilho da escassez. Pensa comigo, é verdade ou não que tudo que é muito raro é mais valorizado? Por exemplo, o ouro. O ouro é um material de pouca quantidade no mundo. Então, quem detém o ouro acaba tendo um mineral que é mais valorizado, justamente por ele ter em menos quantidade. Agora, pensa comigo. Se você tem horas vagas, se você tem vagas ilimitadas, será que a gente transmite essa mesma sensação de valor? Não. Então sempre comunique escassez. Vagas limitadas, últimas vagas ou acesso ao expert. Quando você vai vender uma mentoria, por exemplo, você vai ter acesso àquele principal professor, aquela principal professora, ao mentor, atendimentos individuais. Tudo isso gera muito valor percebido. Então anota aí, tudo que é muito acessível acaba não sendo tão valorizado assim. Próxima técnica, e essa é poderosíssima, essa é utilizada por muitas pessoas, professores, palestrantes, até mesmo padres, tá? É a técnica do contraste. Como funciona a técnica do contraste? Vamos lá. Quando você está ofertando ou trabalhando de fato a consciência de alguém para poder vender para ela ou persuadi-la, você precisa aprender a fazê-la imaginar. Imaginar o bom, imaginar o ruim, imaginar as coisas dando certo, imaginar as coisas dando errado. É quase que um processo de PNL. Quando a gente usa o gatilho do contraste, a gente consegue colocar na frente da pessoa de uma forma mais completa, mais concreta, como seria o antes e o depois. Mostrando cases, por exemplo, alunos ou clientes que você já atendeu. Olha como ele chegou, olha os problemas que ele tinha, olha como ele está hoje, olha o que ele aprendeu, olha os resultados que ele tem alcançado. Esse antes e depois é um gatilho poderosíssimo, porque a pessoa pode se enxergar naquela história. E isso também te ajuda a quebrar muitas objeções. Outra opção de gatilho de contraste é você fazer a pessoa imaginar o que pode acontecer com ela se ela não agir, se ela optar por não mudar. Ou seja, fazer ela imaginar
o que nós chamamos de inferno. É tudo dando errado, ela continuando errando, ela fazendo tudo muito devagar ou perdendo dinheiro, deixando de ganhar dinheiro. É realmente pintar esse quadro do inferno para que ela tenha realmente essa sensação ruim e isso impulsione ela a tomar uma atitude e gerar aí de fato uma ação. Então esse é o gatilho do contraste. É o antes e depois, é o bom e o ruim. Isso muito bem claro e feito de forma a fazer a pessoa imaginar. Próxima técnica, essa você também pode anotar e ainda grifar, porque essa daqui ela é a técnica mais indicada para quem quer vender altos tickets. É a técnica da prova social. É muito importante que você tenha provas sociais, mas tenham boas provas sociais. Que você comprove o resultado do teu trabalho, do seu serviço, da sua mentoria, do seu atendimento. Comprove não só com antes e depois, mas comprove com depoimento de clientes, imagens de clientes, clientes sendo reconhecidos e assim por diante. Isso ajuda a quebrar objeções, principalmente de quem ainda não te conhece, de quem tem um certo receio em investir alto em algum programa, usar provas sociais, pessoas que são sérias, que também são profissionais, que pagaram aquele valor, isso tudo vai te ajudar e muito a fechar contratos de altíssimo valor. Porque as pessoas, elas tendem a confiar mais em provas sociais do que numa promessa que você pode fazer. E agora vem a cereja do bolo. Eu vou trazer a técnica mais poderosa e olha, a que é dominada pelos maiores vendedores que eu conheço. Mas antes, eu quero reforçar que há um tempo eu tenho ensinado performance na comunicação e uma oratória mais estratégica para especialistas, empresários, líderes, em volta do meu método MPC, método Performance na Comunicação, reconhecido pelo MEC. E eu reuni as principais ferramentas que eu e o meu time utilizamos diariamente para vender muito. Tickets muito variados, a partir de R$3.000 até R$60.000. E eu vou te entregar essas ferramentas, além de outros materiais como um script poderosíssimo que vai elevar o nível da sua persuasão pelo menos 10 vezes mais. Essas ferramentas são muito práticas e são simplificadas justamente para quem quer aprender a ser persuasivo do zero. Você pode acessar todas elas dentro do pack do comunicador de alta performance por apenas R$67. Eu vou deixar o link do pack aqui na descrição desse vídeo para quem tem interesse e para quem tem curtido os vídeos aqui do canal. Eu tenho certeza que você vai adorar as ferramentas e vai utilizá-las todo santo dia. Bom, e agora sim, para fechar com chave de ouro, eu vou explicar a última técnica. Essa que eu disse que os vendedores mais poderosos que eu conheço dominam. É a técnica do storytelling. Esta técnica, utilizada por um dos meus mentorados, na semana passada, fez ele faturar R$600.000 em um pitch de vendas que ele fez no seu próprio evento presencial. Bom, eu tô falando do meu aluno Matheus. Resumindo, todo o storytelling, a linha narrativa que nós criamos para o seu pitch, ele basicamente tem aí o grande objetivo de vender a ideia do consórcio para os seus clientes, enfim, para o seu público. Vender a solução do consórcio como uma estratégia de alavancagem de patrimônio ou de investimento mesmo a longo prazo. Então ele tem que vender a ideia e ensinar o que é o consórcio, um tema inclusive muito confuso para muitas pessoas. Toda a palestra gira em volta da explicação de forma racional. Como você investe hoje, o que você vai colher daqui 3, 5, 10 anos, o que é possível, o que não é possível. Só que eu disse para ele que nós não poderíamos montar uma palestra 100% racional. Porque assim como diz Aristóteles, um dos maiores pensadores gregos, não existe persuasão quando não se toca na emoção do público. Se você tem uma comunicação 100% racional, você não consegue ser persuasivo. Você precisa utilizar o que ele chama de patos. Porém, o Matheus, depois de ter explicado de uma forma mais matemática a solução do consórcio, ele fechou a palestra contando a história do seu avô. O seu avô, que foi, digamos que o precursor aí na família, que construiu todo o patrimônio, que empreendeu, que fez com que a empresa enriquecesse. Atualmente, ele se encontra internado no hospital com câncer, foi
justamente o neto que foi ficar com o avô durante algum tempo, conversando, dando um apoio pro vô nesse momento crítico. E nesse momento, na palestra, todo mundo já estava bem chocado, ninguém esperava que ele ia trazer um tema desse. Foi quando ele perguntou pro vô, em um desses dias do hospital: vô, como foi que tudo começou? Como foi que você construiu tudo que nós temos hoje? E o avô respondeu: meu filho, eu comprei um consórcio. E com essa história, nós finalizamos o pitch, contando que se trata não só de uma estratégia familiar, mas que foi realmente uma aposta do avô dele, e foi isso que fez com que a família dele pudesse crescer e hoje ele realizar os sonhos dele. A gente fala sobre o poder do tempo, porque o consórcio ele só funciona se você tiver o tempo ao seu favor. É uma estratégia de longo prazo. Então, a gente conecta isso também com a ideia de que o Mateus acaba tendo pouco tempo com o avô, porque nós sabemos o fim. E o avô entendeu o poder do tempo há um tempo atrás. Foi por isso que ele olhou para o consórcio como uma grande estratégia. Então a gente fecha a palestra dessa forma, com uma foto muito grande dele e o avô dele no palco, e com certeza gerou muita emoção. O resultado, R$600 mil de faturamento, vendendo aí um programa muito bacana. Agora que você anotou todas essas técnicas, eu preciso fechar esse vídeo te trazendo um aviso importante. Porque não adianta você saber de todas essas técnicas se você não sabe do mais importante, que é acreditar no valor do teu produto. Não adianta você saber gatilho da reciprocidade, gatilho da autoridade, prova social, se você não acredita que pode cobrar o valor que você quer. Esse é o grande fator que vai te impedir de escalar e de vender grandes tickets, de fechar grandes contratos. Você precisa, em primeiro lugar, acreditar no seu valor. E se você quer aprender ainda mais sobre linguagem persuasiva, comunicação estratégica, eu vou te convidar para assistir a um curso 100% gratuito e prático que está aparecendo aqui na tela agora. Clicando nesse card, você vai ser direcionado para esse material fantástico que eu gravei justamente para vocês aqui do canal. Até o próximo vídeo.